Tendo sido constatada a falta de quórum para dar início aos trabalhos, a presidência declara que não haverá sessão ordinária e, de acordo com o artigo 140 do parágrafo 3º do Regimento Interno, convoca para as 14 horas e 30 minutos, sessão ordinária com a seguinte ordem do dia. Projeto de Decreto Legislativo número 67 de 2017. Projeto de Decreto Legislativo número 75 de 2017. Projeto de Decreto Legislativo número 267 de 2012. Projeto de Decreto Legislativo número 65 de 2017. Projeto de Decreto Legislativo número 68 de 2017. Projeto de Decreto Legislativo número 130 de 2018. Projeto de Decreto Legislativo número 131 de 2018. Projeto de Decreto Legislativo número 145 de 2019. Projeto de Decreto Legislativo número 149 de 2019. Projeto de Decreto Legislativo número 151 de 2019. Projeto de Decreto Legislativo número 161 de 2019. Projeto de Decreto Legislativo número 162 de 2019. Projeto de Decreto Legislativo número 163 de 2019. Projeto de Decreto Legislativo número 168 de 2019. Projeto de Decreto Legislativo número 169 de 2019. Projeto de Decreto Legislativo número 168 de 2019. Projeto de Decreto Legislativo número 169 de 2019. Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Inaldo Silva para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Aqui também? Ata da 39ª sessão ordinária, em 4 de junho de 2019. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, Tânia Basto, primeira vice-presidente. Rocal, primeiro secretário em exercício. Tarcísio Mota, a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Raimon, Wellington Dias, Tereza Berg, Paulo Pinheiro, Dr. Carlos Eduardo, Ítalo Ciba, César Maia, Tarcísio Mota, professor Adalmir, Dr. Jorge Manaia, Leonel Brizola, Renato Cinco, Carlos Bolsonaro, Marcela Ará e Fátima da Solidariedade. Assume a presidência o senhor vereador Tarcísio Mota e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Renato Cinco, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 16 horas e 54 minutos. Aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Com a palavra pela ordem, vereador William Coelho. Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, foi matéria no Bom Dia Rio de hoje a situação que se encontra a estrada do Piaí no bairro de Septiba. Essa é uma via principal no bairro e que há muito tempo eu venho solicitando à prefeitura uma solução, né? E eu queria mostrar aqui a quantidade de ofícios que eu já mandei para a prefeitura, só em relação à Praia da Brisa, que é um bairro
muito próximo ali da minha casa, um subbairro muito próximo da minha casa. São mais de 60 indicações legislativas. A repórter do Bom Dia Rio, ela se limitou à estrada do Piaí, que há 2 semanas atrás a prefeitura fez uma operação tapa-buraco, depois de muita insistência, né? Mas se ela entra pelas ruas de dentro do bairro, não só ela, como todos estivessem vendo aquela matéria, iam ficar estarrecidos, porque é um cenário de destruição. E eu volto a dizer, mais de 50 ofícios para a prefeitura e nada foi feito. A gente vê a prefeitura recapeando várias ruas do bairro, da região, da Zona Oeste, né? Claro, fazendo isso até para alguns vereadores, e eu vejo a região de Sepetiba, Guaratiba, Santa Cruz, estradas importantes, como a Estrada da Pedra, a Estrada do Piaí, a Estrada da Matriz, estradas essas que precisam até ser duplicadas, completamente destruídas, inviabilizando o ir e vir das pessoas. Então, eu deixo aqui as minhas palavras de indignação, porque o que me cabe pensar é que pela posição que eu ocupo hoje em ser presidente da comissão do impeachment, vereadora, que estou sendo retalhado, né? Só que o prefeito, ele precisa saber o seguinte, quando ele retalha um vereador, ele não está retalhando um vereador, ele está retalhando a população que esse vereador representa. Porque se eu estou aqui, foi porque a população entendeu que era importante eu estar aqui. E quando a gente faz um pedido para a prefeitura, o pedido não é do vereador, o pedido é da população. Então eu deixo aqui as minhas palavras de indignação. Está aqui, mais de 50 ofícios e quase nenhum atendido. Segundo ponto é com relação à escola Naída Fonseca, em Sepetiba, que também foi matéria semana passada. Está aqui a minha indicação legislativa de 27 de fevereiro de 2019. E eu recebi, solicitando o retorno das obras dessa escola, e eu recebi aqui a resposta da prefeitura, que diz, no que concerne a Escola Municipal Naída Fonseca, esclareço que em momento oportuno suas obras serão retomadas. E, na verdade, eu queria saber da prefeitura quando será esse momento oportuno, porque essa obra já está parada há muito tempo. Terceiro, também foi matéria dos jornais semana passada, estações de trecho desativado do BRT Transoeste sofrem processo de desmonte. Isso aqui fica claro para mim que o que a prefeitura quer é desconstruir o projeto BRT na cidade. Eu gostaria de saber se a prefeitura consultou a população. Consultou a população? São 22 estações, cada uma custaram quase R$1 milhão. Se a gente levar em consideração 1 milhão, são 22 milhões de reais. E o BRT na Cesário de Mello está parado há mais de um ano. E até hoje eu não vi nenhuma declaração do prefeito ou do secretário de transporte com relação a esse fato. A notícia que nós recebemos é pelos jornais de que as estações estão sendo desmontadas. Isso é uma verdadeira covardia com a população daquela região, é uma verdadeira covardia. O transporte público hoje, na nossa cidade, é uma vergonha. O transporte público é uma vergonha, principalmente na região de Sepetiba, Guaratiba, Santa Cruz e Paciência. Ônibus sucateados, completamente sem condições nenhuma de rodar, e eu não vejo uma palavra sequer da prefeitura, seja do prefeito, seja da Secretaria de Transporte. O que nós recebemos são notícias pelos jornais de que vão desmontar, já estão desmontando as estações do BRT Cesário de Mello. Eu, sinceramente, lamento
viver essa postura do Poder Executivo. A gente sabe que é um sistema que tem inúmeros problemas, mas que não tem que ser desconstruído. BRT foi um avanço para a cidade. Ele precisa ser aprimorado e melhorado e atender o interesse público, atender o cidadão carioca. Muito obrigado. Obrigada, vereador. A presidência suspende os trabalhos para a confecção dos avulsos. Está reaberta a sessão. Senhora presidente, comunicação de liderança. Para a comunicação de liderança, convido o vereador César Maia. Senhora presidente, no dia 3 de junho, o Estado de São Paulo entrevistou o presidente da Câmara de Deputados, o deputado Rodrigo Maia. Eu pediria a Vossa Excelência dar como lido e transcrever no Diário Oficial. A presidência acolhe vossa solicitação, vereador César Maia. Passa-se a ordem do dia. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, o projeto requer quórum de maioria simples, projeto de decreto legislativo número 67, de 2017, de autoria do vereador Marcelino de Almeida, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Pedro Ernesto Araújo Marinho, presidente do Cordão do Bola Preta. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final e segue a promulgação. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 75 de 2017, de autoria do vereador professor Célio Luparelli, que concede o título de cidadão benemérito no município do Rio de Janeiro a Jorge Henrique Martins Manaia. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Dispensada a redação final e segue a promulgação. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em primeira discussão. O projeto requer quórum de maioria simples. Projeto de decreto legislativo número 65, de 2017, da autoria do vereador Dr. Jairinho, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Marcelo Fernandes do Nascimento. A matéria está pendente do parecer da Comissão de Educação. Para emitir o parecer, convido o vereador Tarcísio Mota. Vereador Raimon. Para emitir o parecer pela Comissão de Educação, que concede o título de cidadão honorário a Marcelo Fernandes do Nascimento. Educação, presidente, eu não sou membro, mas estava me pedindo porque os vereadores estão... É isso? Eu não sou... Ah, tá bom. Pela educação, favorável, vereador Tarcísio? Favorável, vereador Célio do Aparelho? Favorável, segundo os vereadores da comissão. Muito obrigada, vereador. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação... Desculpa. Parecer favorável. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte em tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de decreto legislativo número 68 de 2017, de autoria do vereador Paulo Messina, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro, em memória, a Francisco José Tiadini e Barros. A matéria está pendente do parecer da Comissão de Educação. Para emitir o parecer, convido o nobre vereador Major Elituzalém para emitir o parecer pela Comissão de Educação. Parecer favorável, presidente. Obrigada, vereador. O parecer é favorável. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão.
Em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte. Em primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 130 de 2018, autoria do vereador César Maia, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a André Edson Ribeiro de Souza Aprígio. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 131 de 2018, autoria do vereador Carlos Eduardo, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Clodoaldo Francisco da Silva Correia. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte em tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de decreto legislativo número 145 de 2019, de autoria da vereadora Tereza Berger, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao deputado Carlos Antônio Páscoa Gonçalves. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte, tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de decreto legislativo número 149, de autoria do senhor vereador Paulo Pinheiro, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Raquel Rodrigues Braga, excelentíssima juíza do trabalho da primeira região do TRF Rio de Janeiro. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passa a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 151 de 2019, de autoria da senhora vereadora Tereza Berger, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Augustinho da Rocha Ferreira dos Santos. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Passa a matéria seguinte, tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de decreto legislativo número 161 de 2019, de autoria do senhor vereador Jones Moura, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Oscar Miguel de Maria Ferrari. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Passa a matéria seguinte, tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de decreto legislativo número 162 de 2019, de autoria do senhor vereador Dr. João Ricardo, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Aldo Virgínio Carolino, grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, no estado do Rio de Janeiro. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte, tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de decreto legislativo número 163 de 2019, de autoria do senhor vereador Eliseu Kessler, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Bispa Marve Borges Ferreira. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A matéria voltará em segunda discussão.
Em tramitação ordinária e primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 168/2019, autoria dos senhores vereadores Jorge Felipe, Tânia Bastos, Zico, Rocal, pode ser eu? Felipe Michel e mesa diretora, que concede o título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro a Luiz Fux, ministro do Supremo Tribunal Federal. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Registrar voto contrário do vereador Tarcísio Mota, Babá e vereador Paulo Pinheiro. O projeto voltará em segunda discussão. Passa a matéria seguinte, tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 169/2019, autoria dos senhores vereadores Jorge Felipe, Tânia Bastos, Zico, Rocal, Felipe Michel, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Antônio Hamilton Martins Mourão, vice-presidente da República Federativa do Brasil. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, registrando o voto contrário dos senhores vereadores Babá, Tarcísio Mota, Raimon, doutor Marcos Paulo, doutor Paulo Pinheiro. O projeto está aprovado e voltará em segunda discussão. Esgotada a pauta que justificou a presente sessão, a presidência, antes de encerrar, convoca a sessão extraordinária para as 18h01, com os projetos. Projeto de decreto legislativo número 65 de 2017, projeto de decreto legislativo número 68 de 2017, projeto de decreto legislativo número 131 de 2018, projeto de decreto legislativo número 145 de 2019, projeto de decreto legislativo número 149 de 2019, projeto de decreto legislativo número 151 de 2019, projeto de decreto legislativo número 161 de 2019 e projeto de decreto legislativo número 162 de 2019 e projeto de decreto legislativo número 163 de 2019, projeto de decreto legislativo número 168 de 2019 e projeto de decreto legislativo número 169 de 2019. Está encerrada a sessão. Havendo um número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Submeto ao plenário a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a ordem do dia. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 65 de 2017, autoria do senhor vereador Dr. Jairinho, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Marcelo Fernandes do Nascimento. Em discussão. Não havendo queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final. Segue a promulgação. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 68 de 2017, de autoria do vereador Paulo Messina, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro, em memória a Francisco José Tadini e Barros. Em discussão. Não havendo queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue a promulgação. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 130 de 2018, de autoria do vereador César Maia, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a André Edson Ribeiro de Souza Aprígio. Em discussão. Não havendo queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue a promulgação.
Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 131/2018, de autoria do vereador Dr. Carlos Eduardo, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro, a Clodoaldo Francisco da Silva Correia. Em discussão. Não havendo queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue a promulgação. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 145/2019, de autoria da vereadora Tereza Berger, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao deputado Carlos Antônio Páscoa Gonçalves. Em discussão. Não havendo queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue a promulgação. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 149/2019, de autoria do senhor vereador Paulo Pinheiro, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Raquel Rodrigues Braga, excelentíssima juíza do trabalho da primeira região TRT-RJ. Em discussão. Não havendo queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue a promulgação. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 151/2019, de autoria da vereadora Tereza Berger, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Agostinho da Rocha Ferreira dos Santos. Em discussão. Não havendo queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Dispensada a redação final, segue a promulgação. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 161/2019, de autoria do senhor vereador Jones Moura, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Oscar Miguel de Maria Ferrari. Em discussão. Não havendo queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue a promulgação. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 162/2019, de autoria do senhor vereador Dr. João Ricardo, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Aildo Virgínio Carolino, grã-mestre do Grã Oriente do Brasil, do estado do Rio de Janeiro. Em discussão. Não havendo queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue a promulgação. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 163/2019, de autoria do senhor vereador Eliseu Kessler, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Bispa Marvi Borges Ferreira. Em discussão. Não havendo queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue a promulgação. Em discussão, em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 168/2019, de autoria dos senhores vereadores Jorge Felipe, Tânia Bastos, Zico, Rocal, Felipe Michel e mesa diretora, que concede o título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro a Luiz Fux, ministro do Supremo Tribunal Federal. Em discussão. Não havendo queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Registrando o voto contrário do senhor vereador Babá, senhor vereador Paulo Pinheiro, senhor vereador Raimon e senhor vereador Tarcísio Mota. Dispensada a redação final, segue a promulgação. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 169/2019, de autoria dos senhores vereadores Jorge Felipe, Tânia Bastos, Zico, Rocal, Felipe Michel, mesa diretora, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Antônio Hamilton Martins Mourão, vice-presidente da República Federativa do Brasil. Em discussão. Não havendo queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Registrando o voto contrário dos senhores vereadores Babá, Paulo Pinheiro, Raimon e Tarcísio Mota. Dispensada a redação final, segue a promulgação. Esgotada a pauta que representou a presente sessão, a presidência, antes de encerrá-la, convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.